Pirando Amigo orgulhosamente apresenta Questão FUVEST. Um mol de um gás ideal percorre o processo cíclico ABCA em um diagrama PV, conforme mostrado na figura. Sendo a etapa AB isobárica, a etapa BC isocórica e a etapa CA isotérmica. Considere as seguintes afirmações. Primeira lei da termodinâmica fala da conservação de energia. O que é calor? Se o que for maior que zero, o sistema recebe essa energia, recebe calor. Se o que for menor que zero, o sistema libera calor. Se o que for igual a zero, chamado de adiabático, não troca calor. Então, o que é igual? Variação da energia interna. Energia interna corresponde à vibração das moléculas do gás, que é a temperatura. A gente pode verificar as temperaturas pelas curvas chamadas isotermas. Quanto mais interno, mais próximo do zero tiver a isoterma, menor a temperatura. Então, ΔU, variação de energia interna. Se o ΔU é maior que zero, aumenta a energia interna, houve um aquecimento. Se o ΔU é menor que zero, diminuiu a energia interna, diminuiu a vibração das moléculas, houve um resfriamento. E se o ΔU for igual a zero, não houve variação de temperatura, chamado de isotérmica. Então, calor recebido ou liberado pode ser convertido em variação de energia interna ou em trabalho. O trabalho tem a ver com o movimento do êmbolo no gás. Trabalho é pressão vezes variação de volume. Se o trabalho for positivo, o volume aumentou, houve uma expansão. Aí o gás está jogando energia para fora, que o gás que está empurrando o êmbolo. Se o trabalho for negativo, houve uma compressão. Nesse caso, o gás está sendo comprimido, está sendo jogada energia no sistema. E se o trabalho for igual a zero, eu chamo de isocórica, ou isométrica, ou transformação isovolumétrica. Agora que entendemos o significado dos três tipos de energia, vamos analisar as afirmativas. 1. O gás libera calor tanto na etapa BC quanto na etapa CA. Para liberar calor, o que tem que ser negativo? A etapa BC é isocórica. Isso quer dizer que não tem trabalho. Isso quer dizer que o volume não muda. É verdade. Olha, de B para C, o volume permaneceu o mesmo. O trabalho é zero. Então, Q vai ser igual ao ΔU. O ΔU, como já dissemos, tem a ver com energia interna, que tem a ver com os isotermas, que é a temperatura. Ó. O B é um isoterma mais externo e o C mais interno. Isso quer dizer que a energia interna vai diminuir. Como eu tenho um sistema da seguinte maneira: o gás está contido dentro de um recipiente. Nesse caso, o êmbolo não se move, então eu não gasto energia com o êmbolo, mas a minha energia interna diminuiu, a vibração das moléculas diminuiu. Por quê? Porque eu estou perdendo energia sob forma de calor. Como isso é uma conservação de energia e não há trabalho, está diminuindo a temperatura. Significa dizer que a energia interna está diminuindo. Ou seja, ele está perdendo energia interna. Mas como assim, se não tem trabalho?
ele tem que liberar essa energia sob forma de calor. Então, ele vai liberar a energia. Então, BC perdeu calor. CA é isotérmica. Isotérmica quer dizer que a temperatura não muda, a vibração das moléculas não muda. Se eu aumento a temperatura, eu aumento a energia interna, aumento a vibração das moléculas. Se eu diminuo a temperatura, eu diminuo a vibração das moléculas. Ok? Então o que está acontecendo? Se eu vou de C para A, eu estou diminuindo o volume. Ele está jogando uma energia no sistema sob forma de trabalho que a gente consegue ver com o movimento do êmbolo. Ok. Então, quando o trabalho é negativo, o gás está sendo comprimido, estamos jogando energia no sistema. Só que a temperatura não varia, porque é um isoterma. Então, quantidade de calor é ΔU mais trabalho. Como é um isoterma, agora o ΔU vai ser zero. Não tem variação da energia interna. E o trabalho é negativo, porque o volume está diminuindo. Então, se eu jogo energia sob forma de trabalho no sistema e essa energia não é aproveitada internamente, eu vou perder toda essa energia sob forma de calor. Então, o calor também vai ser menor que zero. Também estarei liberando calor. Verdadeiro. Alternativa 1 é verdadeira. O módulo do trabalho realizado pelo gás não é nulo, nem em AB, nem em BC. Trabalho é P vezes ΔV. Eu uso essa fórmula quando a pressão é constante. Então, de AB, eu posso usar essa fórmula, que a pressão é constante. Beleza. Ok. Em AB, houve trabalho porque houve variação de volume. Em BC, eu não posso usar essa fórmula para calcular o trabalho, que a pressão está variando. Ok. Mas, para que haja trabalho, é necessário que movimente o êmbolo. Para que haja trabalho, é necessário que haja uma variação de volume. De B para C, o volume permaneceu constante. Tanto é que ele chamou isso de isocórica. Então, A2 está falso. O gás tem sua temperatura aumentada de A para B. Em A, qual isoterma que eu estava? Nessa isoterma aqui. Em B, eu fui para qual isoterma? Para essa. Para uma mais externa? Sim. Então, de A para B aumentou a temperatura, porque eu migrei de uma isoterma mais interna para uma mais externa. Beleza. Mas, de C para A, eu posso ver o enunciado que é uma isotérmica. Nem sempre que houver essa hipérbole, ela será isotérmica. Mas nesse caso ele afirmou que é. Então a temperatura permaneceu a mesma. Falso. Alternativa B, apenas uma. Espero que tenha gostado do vídeo. Ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Deixe seu like, inscreva-se. Muito obrigado pela atenção.